Feche teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por este culto, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Meu Pai, nós te pedimos também pelas famílias enlutadas em Imperatriz. Senhor, tem misericórdia, quantas mães de jovens choram. Meu Deus, o inimigo tem assolado a nossa juventude, a nossa cidade. Apresentamos essa tragédia lá em Estreito. Meu Deus, cada um que perdeu alguém, que está com alguém desaparecido, que o Senhor tenha misericórdia. Algumas famílias estarão no Natal, talvez ainda de luto pelos seus familiares, mas nós oramos para que o teu Espírito conforte e console o coração de cada um. Em o nome poderoso de Jesus, meu Deus, nós oramos declarando que saiamos daqui ouvindo a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Natal de Jesus, nós precisamos crer que seja um dia de notícias alegres, amém? Mas o que não é o Natal? O Natal não é um evento. O Natal não é um evento, irmãos. Infelizmente o mercado tem tentado trazer isso. O comércio tem tentado trazer isso, mas o Natal não é o evento, o Natal é o cumprimento das promessas de Deus, da profecia do Senhor. Eu posso ouvir um amém? O Natal é o cumprimento das profecias de Deus. Nasce o Natal, o nascimento, a palavra Natal vem de natalis, que significa nascimento. O Natal nasce de um plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, a manifestação do amor de Deus aos homens, é isso que é o Natal. Diga comigo, a manifestação do amor de Deus aos homens. O Natal, ele é o cumprimento das profecias de Deus. Amém? O Natal é o cumprimento das profecias de Deus para a humanidade. É um tempo de esperança. Jesus, ele não é o bebê na manjedoura. Vocês viram a manjedoura aqui, mas Jesus não está nela. Diga aleluia. Ele não é um Jesus bebê, mas o Rei do universo, amém? Que governa e que está à destra de Deus Pai. Natal é o Evangelho. A melhor de todas as notícias, nasceu para nós o Salvador da humanidade, meus irmãos. Nasceu para nós o Salvador do mundo. Ele não está pendurado mais em uma cruz. Ele ressuscitou e está vivo com poder e grande glória. E em breve, eu disse em breve, o nosso Rei voltará para buscar a sua igreja gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Então o Natal, ele é um elemento bíblico. Jesus nasceu. Aleluia? Se ele morreu, ele nasceu. E por esse motivo, o Natal é um momento estratégico. Pastor, estratégico por quê? Você vai juntar a sua família, sim ou não? Já está rolando nos grupos aí, né? Eu sei, eu tenho família também, sabia? Não sei se vocês sabiam, mas eu também tenho. Olha ela aqui. Não, gente, tem essa e tem a de sangue também, né? Já começou aquele negócio. Não é para trazer linguiça não, é picanha, né? Não tem essas coisas em grupo de família? Aí o outro diz assim, ano passado eu levei, esse ano eu não vou poder levar. Aí começa, então não vem, né? Então eu tenho família também. Então, o Natal é um momento oportuno, sabe? Juntar a sua família. Pastor, eu sou o único crente, glória a Deus. Antes da ceia, peça a oportunidade. Junte o pessoal ali em volta da mesa. Traga uma rápida palavra. Né? Que palavra? A que a gente está ministrando hoje. Ore. Diga, olha, Jesus nasceu na manjedoura, mas hoje Ele quer nascer no coração de vocês. Você já evangelizou. Né? Então é uma oportunidade estratégica. As pessoas elas estão um pouco mais quebrantadas. Apesar de Jesus não ter nascido nessa época do ano, né, Israel, dezembro é neve, é frio. E na passagem os pastores estavam no campo com as ovelhas. É mais provável que Jesus tenha nascido ali na época da Páscoa, pela questão do clima. Mas o que é errado, irmãos? É o Papai Noel, né?
que todo filme coloca ele, que a Coca-Cola apresenta ele toda vez no final do ano. O Papai Noel é errado e nós precisamos ensinar nossas crianças que esse homem surgiu da fama de São Nicolau e após a morte dele começou esses ensinamentos, mas o Papai Noel é fictício, ele não deve roubar esse momento, né? 25 tem que ser celebrar Jesus e é o aniversário do Isaías. Isaías nasceu dia 25 de dezembro, querendo competir com Jesus, o aniversariante. Brincadeira. Mas errado, irmãos, é Papai Noel. Errado é esse espírito de ficar esperando ganhar coisas. Nós somos cristãos e deve partir de nós a atitude de entregar, de doar e não de ficar esperando. Não discuta com sua família negócio de decoração, a gente tem mais o que fazer. Nós queremos que você precisa ser livre e ter esse cuidado daquilo que a Bíblia aprova e o que a Bíblia reprova. A árvore de Natal tem muitas teorias aí, mas nenhuma delas tem alguma comprovação. Nós não temos um versículo proibindo, não temos um mandando fazer, né? Corta um galho de árvore, a árvore foi Deus que fez, e bote luzes. A luz não é de Deus, pastor. Então como é que vai ficar o culto se a luz não é de Deus? Isso aqui, a luz é um elemento moderno, então você está em dúvida se a de plástico não é de Deus? Corte um galho de uma árvore. João 15 diz que o pai é o agricultor, ele é a videira, nós somos os ramos. Então corte uma árvore de verdade, então faça uma árvore lá, mas, enfim, são elementos modernos. Agora uma coisa que, se você já ganhou aí na tua cesta de Natal da empresa, tu vigia. Irmãos, não existe possibilidade de misturar questões alcoólicas com a vida do cristão, em nome de Jesus. Ah, pastor, é socialmente, é controlado, é equilibrado. É a mesma conversa do diabo. Não existe essa possibilidade. 1 Coríntios 10, do 23 ao 33, você vai ver uma séria advertência. Irmãos, nós temos inúmeras comunidades terapêuticas. Pergunte como aqueles homens começaram até chegar lá. Você vai ouvir eles dizendo que foi através do álcool. E o álcool, ele é tão escarnecedor. Ontem, no evangelismo, conversando com um homem que era obreiro, e hoje está lá dormindo no colchão, de ontem para hoje, na feirinha do Bacuri, ele disse assim: pastor, eu não uso pedra, eu não fumo, eu não uso droga. Eu só bebo minha cervejinha mesmo, minha cachaçinha mesmo. Tem família, era obreiro e está dormindo numa calçada, num colchão imundo e fedido. Por quê? Porque o álcool vende em toda esquina, em toda bodega. Eu não sei se eles pedem carteira de identidade para um jovem na hora de vender. Então o mal dessa sociedade começa através do álcool, meu irmão. Tem surgido uma geração de crente com o negócio de uma cerveja sem álcool, de não sei o quê. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Não existe a possibilidade de misturar duas coisas. Eu sou avesso a isso. Perdi o meu pai para o álcool. E eu creio que um cristão não deve misturar as coisas jamais. Bebida vai para um lado e o cristão vai para o outro. Amém? Amém? Ah, mas a Bíblia vai dizer, nós não temos como comparar as questões daquela época, o vinho, com as coisas de hoje. Então caminhe para outros caminhos. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 2, 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Está assim na sua Bíblia? Irmãos, e aqui não é dentro de um pasto, em um curral, tá bom? Essa manjedoura era um pouco mais moderna, mas Jesus sim, nasceu em um lugar humilde, de procedência simples, porque na hospedaria não havia vagas,
Não havia vagas porque era ano de recenseamento. O que é isso? É um recadastramento que foi estipulado pelo imperador naquela época, por César. Um recadastramento, digamos assim, para que fosse feito o controle da população. Então não tinha como Jesus ser hospedado. Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e verso 15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que nós acabamos de ler em Lucas, meus irmãos, é o cumprimento da profecia que está aqui em Gênesis capítulo 3, e verso 15. Quando o homem pecou e se afastou do jardim, ou foi afastado do jardim, Deus estabelece o seu plano de salvar a humanidade. Diga graças a Deus. Então ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em Miqueias capítulo 5, 2 e 5. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz aquele que aqui está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e o pastoreará na força do Senhor, na majestade no nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Agora, finalmente, volte para Lucas capítulo 2, e verso 1. A gente vai ler até o verso que a gente leu no começo. Lucas 2, 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou na manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Irmãos, diga comigo, o Natal é a manifestação do amor de Deus aos homens. O Natal é o cumprimento de profecias de Deus para as nossas vidas, irmãos. Queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus nasceu em uma manjedoura, pois não havia espaço para ele na hospedaria. E eu quero sinceramente fazer uma pergunta para a igreja. Será que esse cenário mudou? Será que hoje nós temos visto casas, famílias, onde Jesus Cristo tem tido livre acesso, onde Jesus Cristo tem encontrado espaço para habitar, porque ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está mais pendurado na cruz, agora ele habita nos nossos corações. Eu posso ouvir um amém? Mas a pergunta que não quer calar, será que aquela manjedoura, provavelmente de pedra, irmãos, não era um lugar que recebeu Jesus e nos dias de hoje ele continua? Se você andar pelas cidades aí nessa época, está aqui. Se você andar pelas cidades aí, você vai ver Jesus bebê dentro da manjedoura. Aí a gente fica assim, gente, por que o meu menino tem um bebê conforto tão bom na hora de andar de carro? O meu filho tem um quarto com central de ar, TV, internet, estuda numa boa escola. Por que Jesus nasceu aí? Irmãos, ele nasceu lá para que se cumprisse o propósito de Deus e a promessa do Senhor, amém?
mas ele não é mais aquele bebê na manjedoura. O Senhor Jesus veio, a Bíblia diz em João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? João 3,16 diz que ele deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando chegaram para olhar o túmulo, o anjo disse: a quem procuras não está mais aí, mas ressuscitou. Aleluia! Só que o grande paradoxo aqui, meus irmãos, é que Jesus continua não achando espaço na nossa sociedade. Nós vivemos tempos onde nós temos lugar para tudo na nossa casa, na nossa família, mas parece que não temos encontrado lugar nem tempo para o Senhor Jesus. Pastor, o que é que precisa? Tem que ter uma grande decoração, tem que ter chester, peru, carneiro, galinha caipira, é muito bom, e me chame onde vai ter essas coisas. Aleluia. É muito bom, mas não precisa. O que precisa, sabe o que é? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Olha a manjedoura que precisa nesse tempo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será. Meus irmãos, o texto que a gente leu de Lucas 2,7 relata o nascimento físico de Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 10, verso 9, relata o nascimento espiritual dele nos nossos corações. Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Se você confessar com a boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ontem eu convidava um rapaz para entregar a vida para Jesus e ele disse: eu já tenho Jesus, todos os dias, cheirando a droga, magro, em situação de rua. Eu já tenho, pastor. Eu digo, eu sei que é complicado eu dizer que você não tem, e eu de fato creio que você tem. Mas imagina que quando Jesus vem, Ele vem para alterar a nossa vida, irmãos. Ele vem para transformar a nossa vida, Ele vem para mudar, para nos dar uma vida em abundância. Eu disse: você acha que a vida que você está vivendo é uma vida abundante? Ele disse: não. Pois é, então eu não discordo que você já tenha Ele. Mas será que Ele já te tem? Será que Ele já te tem? Porque alguns de nós dizemos que temos o Senhor, mas Ele não nos tem ainda. Nós ainda não nos entregamos a Ele por completo, meus irmãos. Então Jesus, menino, nasce uma manjedoura para que Ele morra, ressuscite. E o Jesus espiritual hoje nasce em nossos corações. Aleluia! Hebreus capítulo 11, verso 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse é um tempo de nós exercermos a nossa fé. E a pergunta é: com que tipo de lugar o meu coração se parece, meus irmãos? Será que os nossos corações tão ocupados, tão cheios, eles estão no aspecto de uma manjedoura onde há espaço para Jesus? Ou será que nossos corações eles estão no aspecto de uma hospedaria onde não tem vagas? Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Eu já tive, de procurar me hospedar num lugar e não ter vagas. É muito ruim. Você se sente assim aflito, sabe? Começa a calcular: será que tem algum viaduto desocupado? Né? A gente começa a fazer umas contas. Será que algum dono de posto deixa eu dormir debaixo da lá na borracharia, lá junto com o borracheiro? Porque é muito ruim você chegar e a pessoa dizendo: não tem como te receber, não tem como te receber. Está cheio, está cheio, está cheio, está cheio. Meus irmãos, que tipo de coração é o nosso? Que tipo de ambiente eu tenho oferecido para Jesus? Diga comigo: o Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Tem o slide, pode colocar para a igreja anotar.
O Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Diga comigo, graças a Deus, que o Senhor interferiu. Irmãos, a gente estava num caminhão carregado de melancia, numa ladeira e sem freio. Não sei se você já passou na Transamazônica. Mas tem hora que a gente desce uma ladeira daquela que tudo que você tem é a certeza da tua salvação. A nossa vida estava desse jeito, gente. Você já ouviu a palavra destrambelhado? Alguém? Destrambelhado? Eu acho que é essa a palavra, né? A gente estava destrambelhado. Os mais jovens vão, chegam no mais velho e perguntam o que seria essa palavra. Mas a nossa vida estava assim. O homem estava condenado à morte. Então, o nascimento de Jesus é a proclamação de Deus, dizendo, eu vou interferir na história, vocês estavam condenados à morte. Gálatas capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz, Gálatas capítulo 4, verso 4, mas quando chegar a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Quando chegou, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, no verso 5, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Diga glória a Deus. E é por causa dessa adoção que eu e você podemos chamá-lo de papai, paizinho, Aba, aleluia. E essa é uma expressão para quem é filho. Essa é uma expressão para quem tem intimidade, irmãos. Essa é uma expressão para quem nasceu de novo. O Império Romano ainda tinha o domínio. A língua era a grega, praticada. Eles ainda estavam como donos dos cidadãos. Roma governava, Roma operava, mas quando acontece o cumprimento da palavra de Deus, o Senhor lança um decreto dizendo, não são mais de Roma, não são mais de César, são meus filhos, e agora vocês receberão a adoção para poder dizer, Abba, Pai, está lá em Romanos capítulo 8, verso de número 15, irmãos, amém? Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, mas de adoção. Romanos 8,15, coloca para a gente, por favor. E através desse espírito, nós podemos dizer, Abba, Pai, aleluia. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez aterrorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos o quê? Abba, Pai, aleluia. Então, em terceiro lugar, o Natal de Jesus divide a história da humanidade. Diga comigo, o Natal divide a história da humanidade. Esse ano nasceu muita gente. Eu fiz ontem, na hora do culto, das 6 horas de adoração. Eu não sei se eu consigo fazer aqui agora, deixa eu ver. Rapidamente. Hoje no mundo, até agora, nasceram 166.288 pessoas. Até agora, 166.288 pessoas. No mundo nós temos 8.194.355.023 pessoas, no mundo todo. Mortes, quase essa metade. Então hoje, talvez umas 100 mil mães colocou o nome de Lucas, mas ninguém bota mais não, né? Mariana ainda coloca? Esther. Irmãos, qual foi o nascimento mais importante da história? De Jesus. É claro que se a minha esposa for dizer lá, dizer que o meu dia que eu nasci também, né? É o dia que trouxe o marido dela ao mundo. Né? Cadê ela? Ela tem que vir pregar agora para dizer o contrário, né? Qual foi o nascimento mais importante da história, meus irmãos? O nascimento de Jesus. Nenhum outro nascimento dividiu a história da humanidade ao meio. Se você for ler a história, é antes de Cristo e depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, com o que o nosso coração se parece? Se você puder olhar para o teu irmão do lado e perguntar, e aí, irmão, o coração teu aí está mais parecido com o quê? Tem vaga para Jesus? Ou está lotado? Pergunta aí para ele, para ela. Meus irmãos, mas sabe uma coisa que a gente erra? O Natal é uma maneira de viver, amém? Jesus nasceu, então eu sou uma nova pessoa. Jesus nasceu no meu coração, eu mudei meu estilo de vida. Jesus nasceu no meu coração, eu mudei minhas vestes. Jesus nasceu no meu coração, eu mudei meu semblante. Jesus nasceu, eu mudei a minha forma de conversar, de fazer as coisas. Eu andava por caminhos de morte, agora eu ando por caminhos de vida. Eu mentia, agora eu sou uma pessoa que ando na verdade. A minha vida estava sem destino e agora eu tenho um propósito, eu tenho um futuro, aleluia. Natal não é uma coisa que acontece uma vez no ano. Natal é um estilo de vida. Jesus nasceu em nosso coração. E nossa vida hoje é para a glória do nome dEle. Amém? Anote aí. Jesus mudou a história da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade. Agora eu quero que você pergunte para o seu colega do lado, se você conhecer ele e tiver liberdade. Você vai dizer assim, Jesus mudou a história da humanidade. Mas você já deixou ele mudar a sua? Aleluia! Aliás, essa é uma pergunta boa para fazer na ceia de Natal, né? Tá lá, teu vô do interior, bruto, roçador de juquira. Tá a tua tia chique de São Paulo, que chegou. Gente, vocês comem sem talher. Vocês comem manga desse jeito, melando as mãos, né? Né? Família não junta todo mundo. O chique, Aí você, né? Pede a oportunidade, fala uma palavrinha. Aí diz, Jesus mudou a história. E a sua, já mudou? Ó, ela faz. Esse meu sobrinho crente, esse crente, né, ele é cheio do entendimento das coisas. Meus irmãos, Jesus mudou a história da humanidade para que a minha vida nunca mais fosse a mesma. Diga amém. Em quarto lugar, o Natal é a esperança máxima de amor. Perdão, é a expressão máxima de amor e esperança. Você, eu sempre fui um dos últimos românticos. Levava buquê lá no trabalho para minha esposa. Fazia declaração e tudo mais. Mas eu nunca dei minha vida por ela. Ó. Nunca precisou, eu não sei como é que seria esse negócio. Você aí que já deu iPhone, né, para sua noiva, para seu marido. Deu um sapato caro. Tem gente que já deu um carro, ó. Já pensou? O dia que a minha esposa chegar, amor, passa para frente aquele, como é que é o nome que a irmã Elzamar chamou? Brocochô, né? Diz que o nosso carro está muito brocochô. A irmã Elzamar diz, ô pastor, o carro de vocês está tão brocochô. Deus vai dar um novo. Ela está orando pela caminhonete, né, irmã Elzamar? Então a gente consegue dar tantos presentes. Irmãos, alguém já deu a vida por você? Tem gente que diz assim para você, ó, sem você eu morro. Morre nada. Morre não. Morre não. É conversa. Sem você eu prefiro morrer. Tu te converte, rapaz. Que conversa. Morre nada. Eu não sei nem fritar um ovo. Aprende. Mas alguém já deu a vida por você. Outra coisa que você pode falar no Natal. Mãe, obrigado porque a senhora foi usada por Deus para me dar a luz. Mas eu quero agradecer a Deus por dar a senhora para mim. Olha, mãe, uau.
Alguém já deu a vida por você. O Natal é a expressão máxima de amor. Cristo foi dado por Deus para nós. Irmãos, em que outra história da humanidade um Deus dá o seu Filho por aqueles que o adoram, por aqueles que o seguem, por aqueles que o amam? Em que outro capítulo de um livro, você pode ler os livros do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, do Amanhecer, do Entardecer, do que você quiser, Shakespeare, a filosofia, tudo. Eu topei um filósofo essa semana, e ele disse: olha, pastor, o amor está no céu, está no inferno, o alfa e o ômega, tanto faz. Precisava ver a conversa. A filosofia tenta... Não, meus irmãos. Só um deu a vida por mim e por você. O Natal é a expressão máxima de amor e esperança. O Natal é a certeza da segunda volta de Jesus. Aquele que prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Ele não é mais um bebê, ele é um homem consciente, maduro, dono das suas decisões. E por último, o Natal é a notícia do impossível. Aquilo que o mundo disse que era impossível, Deus tornou possível. Aquilo que o mundo disse que era impossível, que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, Deus tornou possível. Diga graças a Deus. Então eu finalizo esse culto, meus irmãos, te dizendo que para todo coração que se esvaziar das coisas desse mundo, o Senhor pode preencher. Pastor, a ceia de Natal eu não sei como vai ser. Se ela tiver Jesus, ela vai ser a mais rica da história da tua família. Igreja, aproveite a reunião da família para falar do amor de Deus. Aproveite a reunião de família para falar sobre aquele que está vivo e reina para todo sempre. Se você tiver um jantar, peça uma oportunidade, ore com eles. Apresente o plano da salvação. Fale desse grande amor. Eu sei que muitas pessoas sofreram perdas esse ano. Passaram por lutas, pelejas, outros tiveram grandes conquistas. Mas essa nossa vida é passageira, meus irmãos. Jesus Cristo, o bebê que nasceu na manjedoura e morreu na cruz, morreu para que nós tivéssemos uma vida diferente nessa terra, mas principalmente para que tivéssemos a eternidade com Ele. E nós vamos ser arrebatados, amém, irmã Sônia? Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Talvez tem gente que vai bater na tua porta vindo do Ceará, do Rio Grande do Sul, de outro país, da roça, e vai entrar. Mas existe alguém dizendo: eis que estou à porta e bato. E é a porta que Ele quer, não é a porta da nossa casa apenas, é a porta do nosso coração. E a minha oração é para que Jesus encontre um povo com um coração disponível para recebê-lo. Pastor, eu quero receber, como é que eu faço? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia! Será salvo. Quantos salvos nós temos aqui? Quantos já tomaram essa grande decisão? Levante a sua mão. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.